Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. É uma passagem que de certo que todos, um versículo que é de certo que todos nós conhecemos esse versículo, ou por ler, ou por ouvir, ou em alguma situação em que nós estamos a viver e alguém saca, do seu conhecimento bíblico esta palavra que diz Ebenezer. E até se eu disser Ebenezer, os irmãos dizem o resto do versículo, Ebenezer até... Tá vendo? Quase que nem precisávamos ler o versículo, mas vamos ler. Tá bem? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro de Samuel 7, 12. Amém? Diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Para já até aqui, irmãos. Agora, vamos voltar um bocadinho atrás até o capítulo 4. Porque normalmente nós conhecemos as coisas, lemos as coisas, aprendemos as coisas, mas nos esquecemos de aprender a razão delas, ou o que é que está por detrás dessa história. Nós lemos muito Ebenezer, capítulo 7, mas a história de Ebenezer começa no capítulo 4, e é sobre essa história que eu quero partilhar com os irmãos nesta manhã, porque aquela pedra, aquele sacrifício foi o culminar de uma história de vitória da parte de Deus, mas também uma história de uma reviravolta da história do povo de Deus. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Nós estamos habituados a ler a palavra de Deus em que o povo vence as batalhas. E o povo até vence as batalhas de maneiras muito mirabolantes, com tochas, com cântaros, com trovões que caem do céu, com colunas de fogo que descem do céu, com rios e mares que se abrem. E quando nós lemos um texto, Israel perdeu. Nós ficamos quase, então, o que é que se passa? Israel perdeu. Perdeu uma batalha. Sim, perdeu uma batalha, irmãos. Perdeu uma batalha porque Israel está num contexto em que o Senhor tinha acabado de levantar Samuel, que já era aquele que dirigia o povo, mas se lemos um bocadinho antes, vamos ver o menino Samuel, que o Senhor o chama de noite, e Samuel lhe diz, olha, quando ouvir a voz chamar, diz, eis-me aqui, diz, fala que o teu servo ouve. Sabe por quê, irmãos? Porque Israel estava a viver um momento na sua vida que estava longe de Deus. Estava habituado ainda a fazer os sacrifícios, ir ao templo, fazer as orações, mas o seu coração estava longe de Deus. E começaram a fazer aquilo que era o comum, ir à batalha. Olha, vai se levantar um povo contra nós, contra os filisteus, que esse povo era a consequência de uma desobediência do povo de Israel no passado, que não exterminaram os povos quando chegaram a Canaã. E agora os filisteus vão à batalha e Samuel diz, olha, vamos ter um inimigo à porta. E vão à batalha. Mas ninguém ora a Deus, ninguém consulta a Deus, ninguém sacrifica a Deus, ninguém se arrepende. E vão à batalha. Israel, diz o texto, que eles ficam abatidos. Irmãos, claro que ficam abatidos. Quem de nós, ao estar diante de uma derrota, fica alegre e saltitante? Claro, ficamos abatidos. Vamos continuar a ler. Versículo 3. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. O que aconteceu aqui, irmãos? O povo, quando viu a arca, pensou, é desta.
Agora é que é. Agora é que vencemos, porque a arca está no nosso meio. E já começaram a cantar vitória de tal maneira que a terra estremeceu. Mas vamos ver o que acontece? Versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens de peleja. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E quando nós pensávamos que já estava mal, agora já não pode ficar pior, já morreram 4.000. Já sei, vamos fazer uma coisa aqui diferente, vamos trazer a arca. Que onde a arca está, a vitória. E trouxeram a arca. E o povo se alegrou por causa da arca. Mas quando vão à batalha, não mudou nada. Não mudou nada, irmãos. A arca não mudou nada. Porque o povo chegou ali, os filisteus até disseram: agora vamos morrer, porque Deus veio até o arraial, a arca dele está no meio do arraial, e eles próprios disseram: o temor dos filisteus era maior do que os israelitas. Ai de nós! Ai de nós! Porque Deus veio e agora quem nos livrará? Esforçai-vos, sede homens, guerreiem, vão até o fim, não desistam. Mais 30.000, mais 4.000 que já tinham morrido no primeiro embate, 34.000 homens morreram. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração do povo estava longe de Deus. Porque o coração do povo, o temor, a adoração, estava longe de Deus. E muitas vezes nós corremos o risco, levamos a nossa vida de maneira que pensamos que Deus está comigo, Deus vai me dar a vitória, Deus vai fazer isso, Deus garante a vitória. E até cantamos aquele corinho que diz: o teu sangue garante vitória, não é? Mas se o nosso coração não estiver em Deus, o nosso temor não estiver em Deus, a nossa entrega não estiver em Deus, o nosso temor não estiver na palavra de Deus, irmãos, eu posso cantar o corinho que eu quiser, que eu não vou ter vitória. Eu posso, até algumas ditas igrejas por aí fazem até campanhas disso, daquilo, e correntes disso, daquilo, e assado e cozido, e fazem réplicas disso, daquilo, e colocam na frente, e por aí vai, e vamos levar isso à frente. Mas se o coração não está no temor de Deus, da palavra de Deus, temor e tremor, como diz a palavra, por quem Deus é, eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos levar a arca para o meio da batalha, que não vai mudar nada. O que vai mudar é que nós vamos sair dali envergonhados, como o povo saiu. E agora? O povo agora está preso, está com a sua moral, com a sua coragem, não existe. Muitas vezes nós estamos assim. Nós vamos ao culto, nós vamos à igreja, nós vamos à reunião, até vamos ao retiro dos jovens, saímos dali, vou converter o mundo inteiro. Mas, se o coração não estiver ali, não acontece nada. Esse ano eu ia falar com um jovem, dar-lhe um conselho, e ele disse assim: então, e o retiro dos jovens, tal e tal. E ele disse assim: pastor, aquilo, sabes, eu fui o retiro do ano passado, mas não atendeu a minha expectativa. E eu disse: oi? Eu falei para ele: meu amigo, eu trabalhei 3 dias antes do retiro. Trabalhei outros 3 depois. Só para quebrar o gelo. Não foi igual com os outros, e isto e aquilo. Eu disse: meu caro jovem, deixa eu explicar umas coisinhas. Você foi para encontrar Deus ou você foi para encontrar as jovens? Você foi para ter um encontro com Deus, para conversar com Deus, ou para conversar com as jovens? Você foi para dedicar um tempo de entrega e ter uma experiência com Deus, ou você foi para ter uma experiência com as jovens? Meu amigo, teu coração não estava lá, eu te vi o retiro todo. Já topei a entrada. Teu coração não estava ali, e quando teu coração não está ali, nada, tu pode ir no melhor retiro do mundo, se o teu coração não está ali, não vai acontecer nada. Da mesma maneira, de igual modo, nós, quando vamos à casa de Deus,
e nos prostramos diante de Deus, e nos entregamos a Deus, e dizemos, Deus, olha para a minha vida, Deus, isto, aquilo, mas é só aqui, é só nesse momento, mas e o resto da semana? Onde está Deus? Pastor, mas o pastor não conhece a minha vida, eu tenho 3 filhos, eu tenho que trabalhar, chegar em casa, lavar, passar, cozinhar, arrumar, lavar a louça, e eu não durmo com a louça suja. Eu tenho uma lá em casa, irmão. É capaz de dormir às 2 da manhã para deixar a cozinha limpa. Querida, mas eu não vou dar a minha opinião, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? Há tempo para todas as coisas. Aí vem os irmãos, pastor, mas sabe que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que pagar aquilo. Sabe que a faculdade do menino, aquele menino não sai barato, pastor. Aquele menino, se soubesse como aquele menino come. Aquilo parece um aspirador de cereal de manhã. Tem que trabalhar mais só para comprar cereal. Sabe o que é falar? E quando ele chega no escritório, olha, pastor, olha, eu nunca dou a minha opinião, irmãos. Eu não vou dar a minha opinião, irmãos, vou dar a opinião de Deus, que é a Bíblia. Diz que há um tempo para todas as coisas embaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz para buscar primeiro o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Busca Deus, que Deus ou multiplica o cereal ou Deus diminui a fome do seu filho. Nós podemos estar na igreja, podemos estar no culto de jovens, podemos estar no culto de reunião de mulheres, no culto de homens, no retiro, seja lá qual a reunião for, irmãos. Mas se o nosso coração não estiver ali diante de Deus, não vai mudar nada, a nossa vida não vai mudar nada. Aquele povo levou a arca da aliança, porque eles já tinham visto coisas incríveis, No Rio Jordão a arca foi à frente, o mar abriu, o rio abriu. E pensaram, se abrir um rio, quanto mais agora, nós aqui nessa batalha, nós vamos ter vitória de certeza. A diferença é que no Rio Jordão, Deus estava na arca, Deus estava com eles, que era um símbolo da presença dele, mas ali Deus não estava. Sabe por quê? Porque o povo estava longe. E às vezes o irmão ou a irmã pode estar a pensar, mas a minha vida só derrota, só problema, só isso, só aquilo. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida, o teu relacionamento com Deus? Continuando. Nós vamos ler bastante aqui, uns 4 capítulos hoje. Você vai poder sair do curso dizendo, irmãos, num dia eu li 4 capítulos. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, chegou o mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Até aqui, para já. Um homem de 98 anos permitiu que a arca fosse levada, algo que não era habitual a arca ir para a guerra. E agora está tremendo, por quê? Porque sabia que permitiu algo que não podia. Um ato de desespero, porque queria que o povo vencesse, porque o povo estava habituado a vencer. Porque o problema é quando nós achamos que sabemos, não é? Ou achamos que podemos. É como aquele que tira a carta, passado um mês, não, eu sei conduzir, agora eu sei que sei, mete o pé e lá tem um acidente. Quando nós achamos que sabemos, ou quando vai fazer o bolo, acha que sabe, nem olha para a receita. E depois, não deu certo. Mas eu fiz tal e qual. Aí vai lá conferir a receita e vê que não fez tão certinho assim. Agora, ele estava a vigiar a volta da arca. Estava ali parado, sentado, 98 anos, já não enxergava, já estava cego, consegue vigiar a volta da arca. Seu coração estava tremendo, estava esperando que alguém lhe dissesse, olha, a arca voltou. O que Eli não sabia é que a arca não iria voltar. Ele nunca mais iria pôr os olhos ou as mãos sobre a arca, ou estar perto da arca, porque aquilo que ele permitiu que acontecesse, iria fazer com que ele nunca mais estivesse perto da arca. Agora vem um mensageiro da batalha, todo sujo, maltrapilho, e diz, olhe, quero dizer a vocês, Israel perdeu, 30 mil morreram, e eu escapei por sorte. Mas eu quero dizer uma coisa, olha, Eli, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Aquilo que Deus já tinha dito a ele, queria tirar a sua descendência do sacerdócio através de Samuel. Diz que, e ainda disse mais, no meio da batalha, a arca foi levada
Tal foi o desgosto daquele homem que ele caiu da cadeira e morreu. Eu quero que nós avancemos para o versículo 19. Aquele homem cai da cadeira, parte o pescoço, porque tamanho foi o desgosto. Irmãos, estão a ver a bola de neve que se torna quando o nosso coração está longe de Deus? Aquilo vai só aumentando. Morre 4.000, leva a arca, morre 30.000, vem a notícia, morre o sacerdote, a arca é levada. Quando o nosso coração está longe de Deus, quando as nossas razões, porque às vezes estamos presos nas nossas razões, aquilo que nós achamos que é o certo e que é o correto, nós olhamos para isso e queremos levar a termo e não nos importamos com o resto. Não, irmão, mas a palavra do Senhor diz isso, mas eu não concordo. Não é bem assim. Já vamos chegar no bem assim. E vira uma bola de neve e vai aumentando. O prejuízo, se é que podemos assim dizer, vai aumentando. As dores vão aumentando. E no versículo 19 diz: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Tamanha foi a dor daquela mulher que ela teve o bebê. Não era para ter ali. Para ver outro problema? Coração longe de Deus, começou lá atrás. Até a mulher que estava grávida, que não era para ter o bebê naquele momento, teve por causa das dores de parto, por causa da tristeza, a amargura da alma. E é interessante porque ela põe o nome da criança, algumas traduções dizem Icabod, que quer dizer, e foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. E quando aquele menino nasce, eu acho incrível o testemunho dessa mulher, que a Bíblia nem cita o nome dela. Porque diz, porque não fiques assim, não te entristeça se tivesse um rapaz, tivesse um menino. Por quê? Porque do homem vinha o sustento. No caso das viúvas, o filho é que cuidava dela. E ela diz, e acabou. Ela não está nem preocupada com isto. Sabe o que aquela mulher está a dizer? O que adianta eu ter um filho varão se eu não tenho a glória de Deus no meu povo? O que me adianta ter isto se eu não tenho a presença de Deus no meio do meu povo? Em outras palavras, o que me adianta ter o que quer que seja se a presença de Deus não o acompanha? O irmão pode ter um bom carro, que todos têm um carro 0 km, em nome de Jesus, assim, seja a vontade de Deus, mas o que adianta ter um bom carro e não ter a glória de Deus, a presença de Deus? O que adianta ter uma boa casa e não ter a presença de Deus? Falar para os jovens, o que adianta ter aquele seu príncipe encantado, a sua princesa encantada, se ele não traz com ele a glória de Deus? Não adianta nada, o que aquela mulher estava a dizer era exatamente isso. De que me vale ter um filho varão para me sustentar se eu não tenho a glória de Deus no meio do meu povo? Do que adianta, meu irmão, minha irmã, nós nos esforçarmos, granjearmos, adquirirmos e termos, mas a glória de Deus não acompanha. Não adianta. Você pode tirar um bom curso, mas se a glória de Deus não te acompanha, do que vale? Do que vale isto? Eu essa semana estava a aconselhar uma jovem e ela disse, pastor, eu quando for adulta, pastor nem vai me reconhecer. Eu disse, por quê? Porque eu vou mudar a cor do cabelo, eu vou pôr um piercing no nariz, assim, aquelas argolinhas, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou tatuar. Eu disse, olha, já agora que nós temos confiança os dois, aproveita que você pôr assim, aproveita para fazer porque, disse, olha, eu te conheço desde menina, se você me coloca no nariz, eu te dou um sino. E ela falou, vou fazer isto, aquilo outro, aquele monte de coisas. E depois eu disse, olha filha, pode fazer o que tu quiseres. Ah é? Faz o que tu quiseres, pode fazer. E ela, posso, pastor? Pode, vai ser livre, vai ter maior de idade, dono do teu nariz, dono da sua vida. Você pode mudar a capa. Mas se a glória de Deus não estiver dentro do seu coração, do que adianta ter uma capa ao teu gosto e um coração vazio? O que adianta você trabalhar no exterior e o interior está vazio? Mas eu não sou contra se cuidar, ou epoginar, ou treinar. Não, faz isso tudo. Cuida do templo. O meu está largando já um bocadinho, já estou usando as roupas mais largas, que eu estou engordado ultimamente. A culpa não sou eu que como muito, é o metabolismo que está mais lento. Mas podemos mudar tudo. Uma mulher pode pintar o cabelo para levantar a autoestima, mas se o coração estiver vazio, é questão de tempo.
O homem pode comprar um carro novo, mas se o coração estiver vazio, é uma questão de tempo. Nós podemos fazer a mudança na casa, mudar os móveis, pintar as paredes, sei lá, o que quiser. Fazer uma viagem, mas se o coração estiver vazio, é uma questão de tempo. E era isto que essa mulher estava a dizer, a mãe de Icabode. O que me adianta ter um filho varão? O que me adianta ter alguém que me sustente se eu não tenho a glória de Deus? Temos nos preocupado com a glória de Deus? Temos nos preocupado com a presença de Deus em nossas vidas? Meu Deus, esse relógio anda rápido. Vamos avançar. Mas o povo leva a arca. Eu vou tentar resumir aqui. E o que acontece com os filhos? Os filisteus levam a arca de Deus, capítulo 5. Versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Aí aqui começa uma batalha de deuses. Já não está envolvido aqui o povo. Ou imagina a arca de Deus e Deus olhar para aquela só estátua de nada, suposto Deus, agora somos nós dois. E o que eu vejo no capítulo 5 e um pouco do capítulo 6 é Deus provando para o homem que não precisa do homem para nada. Viram bem isto? Deus não precisa de nós para nada, nós é que precisamos dele. Quando eles levam a arca do Senhor, né, todos soberbos que venceram o povo, que tinha as maiores vitórias do tempo, colocam a arca do Deus deles junto ao Deus Dagom, e quando chegam de manhã, a arca está caída, prostrada, como se estivesse quase que adorando a arca do Deus Todo-Poderoso. E eles, passou um vento, tremou a terra só aqui, caiu. Vamos pôr em pé de novo. Vamos pôr de novo que aconteceu alguma coisa. Vamos ler o que aconteceu? Versículo 4. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. A cabeça por causa do conhecimento, as mãos por causa daquilo que poderia oferecer ao povo, é como se Deus dissesse, acabou o conhecimento, acabou a bênção desse Deus. Acabou. E a estátua cai, sem cabeça, sem mãos, prostrada diante da arca da aliança do Deus Todo-Poderoso. E nós pensamos, mas a arca ali atrás não fez nada, agora aqui está até matando estátua. Porque aqui não está envolvido um coração de um povo que estava longe de Deus. Está envolvido aqui uma revelação de Deus a um povo que não cria nele. Está Deus a revelar-se aos filisteus. Começa como? Destruindo o Deus deles. Então o que é que eles fizeram? O que é que eles pensaram? Vamos tirar essa arca daqui. Porque aonde a arca chegava, eu acho incrível a Bíblia, que a Bíblia diz, e todos os homens eram acometidos de hemorroidas nas partes secretas. A Bíblia é super discreta, é linda, uma linguagem maravilhosa. A arca começou a andar por 5 cidades diferentes do terreno dos filisteus, dos 5 príncipes dos filisteus, e toda cidade que chegava, a cidade era acometida, todos os homens. Muitos morriam desses tumores, e diz a Bíblia, que eu não vou ter tempo para ler tudo, diz a Bíblia que tamanho eram as chagas daquele povo, que o clamor, os gritos de dores daquele povo chegavam aos céus. E a cidade era infestada por ratos. Sabe o que eu vejo nesse quadro bizarro? É Deus dizer ao povo judeu, olha, eu não preciso de vocês para nada. Eu não preciso de vocês para vencer as minhas guerras. Eu não preciso do ser humano para mostrar a outro povo quem eu sou. Eu sou Deus e basta em mim mesmo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós entramos em guerra, em lutas, lemos livros e devemos fazê-lo. E eu recomendo. Livros de apologética, livros de oratória, livros sobre defender sobre quem Deus é, mas nós entramos em guerra, em batalhas, em disputas desnecessárias, porque Deus, Ele próprio, a Bíblia não defende a existência de Deus, porque parte do princípio que Deus existe, e nós queremos guerrear com as pessoas e convencê-las. Deixe-me dizer uma coisa, o papel de convencer o ser humano não é meu nem seu,
é do Espírito Santo. O papel nosso é anunciar. Dê um bom testemunho. Quando for oportuno, diga alguma coisa, fale. E sabe, irmão, deixa eu abrir aqui um parênteses. O pastor Rogério não pediu nada. Fala sobre o que é evangelismo, sobre 2 minutos. Sabe por qual razão muitos de nós, às vezes, não falamos de Jesus às pessoas? Por vergonha. Eu tenho vergonha. É a maior desculpa de todas, eu tenho vergonha. Tem vergonha? Eu acho incrível como os tímidos num jogo de futebol acaba a timidez. Ele está ali sentado, imóvel, só os olhos se mexem, mais nada. Super tímido. Daí a pouco o seu clube faz um gol. E ele... E quando começa a discutir com o outro sobre futebol, então, olha, sabe o histórico do time do outro, do dele, do clube dele e do clube do outro. Eu fico só a observar as conversas sobre o futebol, porque eu não percebo muito futebol. Mas depois eu fico a olhar para aquilo assim e fico, gente, sabe quantos golos fez o clube dele, o clube do outro, o árbitro, o nome dos jogadores, e como é que foi, e o campeonato, mas o meu teve, o seu não tem, e entra naquela guerra, e eu penso assim, se retesse a Bíblia como retém o futebol... Aí eu olho para ele e penso assim, eu já fiz isso uma vez, eu olhei para uma pessoa e disse, tem que pôr na escola dominical para dar aula. Porque ele consegue reter muita informação. E aí eu pergunto, onde é que está a timidez? Onde é que está a timidez? Pastor, sabe, eu sou muito tímida. Filha, ninguém está te mandando vir para o púlpito. Mas quando é para falar com um, com o outro, da vida do um, da vida do outro, ou quando alguém pisa no teu carro, você faz aquele escândalo lá em casa, ou na rua, no cabeleireiro, ou no supermercado, ou nas finanças. E eu penso, onde é que está a timidez? Uma outra razão é porque nós não conhecemos. Porque quando nós conhecemos... Já viram 2 mulheres discutir receita de bolo? Não, mas a minha mãe, eu sei, e discute, porque realmente ela sabe, ela percebe daquele assunto. E quando for uma discussão sadia, até trocam receitas no final. Porque sabe, e falam, e pode estar no meio de 20 mulheres que ela vai falar. Por quê? Porque conhece. Porque sabe do que está a dizer. E quando nós sabemos, nós dizemos. Às vezes nós não falamos de Jesus, é porque não sabemos nada de Jesus. Sabemos ir à igreja, ouvir, dar amém, glória a Deus, agora conhecê-lo com propriedade, para lhe dizer, olha, ele está a fazer isso na minha vida? Não conhecemos. E outra coisa, por último, porque eu vou ter que pregar, continuar o texto, porque não nos empolga. Porque aquilo que nos empolga, nós falamos. Ninguém nos cala. Nós mostramos, nós exibimos. Já viu um jovem que arranjou a primeira namorada? Rapaz, anda até parecendo um pavão, exibindo o troféu. Ou um campeonato, ou uma vitória, uma conquista, ou, sei lá, tantas coisas. Não nos empolga. Irmãos, sejamos sinceros nessa manhã com Deus. Como é que está o nosso coração com Deus? Como é que está a nossa partilha? Irmãos, deixa-me avançar. E as pragas, ali no meio dos filisteus, foi de tal ordem, que o que eles fizeram? Capítulo 6, convidaram os seus sacerdotes e adivinhadores para pedir uma direção sobre aquele assunto. E disseram, ouçam lá, olha, essa arca quando chega, começa a morrer homens. E os que não morrem gritam que até os céus ouvem. Nós precisamos fazer alguma coisa. E como todo bom feiticeiro, adivinhador, bruxo, dê o nome que quiserem, ou massagista de energias positivas, dê o nome que quiserem. Já disse, irmãos. Eles são muito criativos. E o que eles disseram? Olha, meus amigos, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão agarrar naquilo que vocês estão sendo cometidos, hemorroidas e ratos. Vão fazer um por cada príncipe, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, vão pôr num cofre de ouro, vão pôr numa carroça, vão agarrar em 2 vacas que o jugo nunca esteve sobre elas, vão agarrar nessas vacas, vão colocá-las nesse carro e vão soltá-las. Se elas forem parar ao território dos israelitas,
Vamos saber que foi o Deus dele que nos fez isto, e eles irão sacrificar e o Deus será apaziguado. E eu penso, meu Deus, quem está cego espiritual é um problema. Porque confia até o teu futuro espiritual em 2 vacas. Não, colocamos tudo aqui, as vaquinhas resolvem. Estão a ver o ponto do ridículo que isso chega? E nós pensamos, é muito ridículo isso. Pois é. Mas quando nós estamos longe de Deus, irmãos, nós tentamos uma resposta, aliás, buscamos uma resposta naquilo que é sobrenatural e podemos vir a buscar em situações, coisas e pessoas mirabolantes. E sabe o que acontece? O normal seria as vacas nem saírem do lugar, porque estavam sozinhas. Mas diz o texto que elas começaram a caminhar sozinhas e chegaram a uma cidade chamada Bet-Semes, que pertencia ao povo de Deus. E aí nós pensamos, uau, incrível! O meu Deus, Ele controla até os animais. O Deus que eu sirvo, Ele não estava preocupado em dar resposta aos filisteus. Ele estava preocupado em trazer a arca de volta para o povo de Deus, para que naquele povo houvesse uma comunhão com Ele. Uma volta, um regresso. E diz a palavra que elas caminharam e foram. E diz ainda que os príncipes, interessante que não foram soldados, não foram mensageiros, não foram ninguém. Os 5 príncipes estavam andando atrás das vacas, a vigiar para onde as vacas iam. Já viram o ponto do desespero? Os príncipes, eles próprios a fazerem isto? Capítulo 6, versículo 14, diz: o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Aquele povo que estava longe de Deus, que certamente, enquanto a arca estava lá ferindo os filisteus, estavam se lembrando daquilo que Deus tinha feito, e como Deus se agradava que o tratassem. Mal viram a vaca, mal viram a arca, mal viram madeira, holocausto. Passa a faca na vaca, mata a vaca, quebra a carroça. Vamos oferecer aqui um sacrifício a Deus, um holocausto que era sempre oferecido por perdão de pecados. A consciência do povo já estava, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas não temos nada, nem ninguém para sacrificar, não há templo, não há arca, não há nada. Mal viram a arca, espera aí. Não avança daqui sem um holocausto. Não avança daqui sem uma oferenda ao meu Deus. Começaram bem, não começaram? Pois. Mas depois sabe o que acontece? Versículo 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.070 homens. Já tinham morrido 34 lá atrás, agora morre mais 50. Sabe por quê, irmãos? Porque eles pensaram, já oferecemos, agora podemos fazer o que quisermos. Epa, o que eles fizeram com essa arca? Vamos olhar lá para dentro? E eles sabiam que eles não podiam olhar para dentro da arca. Deus já tinha dito, séculos atrás. Eles não estavam habilitados, consagrados, dedicados a esse serviço. E Deus fere 50.070 homens daquela vila por causa de não tratarem Deus como Ele disse que deveria ser tratado. Então, o que eles fazem? Vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca, trouxeram a casa de Abinadab. Abinadab consagra o seu filho Eleazar ao sacerdócio, e ele fica ali 20 anos, aquela arca. E nós pensamos, acaba aqui, pastor? Não, não acaba aqui, irmão. Eu quero só fazer aqui uma pausa. Muitos de nós somos tentados a fazer tudo que o mundo faz. Não, se agora tem luz, a gente usa luz. Se agora tem fumo, a gente usa fumo. Se agora é colorido, a gente faz colorido. Se é preto e branco, nós fazemos preto e branco. Se a moda é essa é a moda que eu uso. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com aquele discurso que agarra nas frases de Paulo e diz, não, eu tenho que me fazer de tudo para com todos, eu vou alcançar um tatuador, vou me tatuar dos pés à cabeça, vou virar uma serpente. Amigo, o que as pessoas precisam do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus sobre elas, e para oferecer isso eu não preciso mudar quem eu sou. Eu não preciso mudar a minha essência.
Semanalmente, eu atendo pessoas, pessoas com diversos problemas, até pessoas de outra orientação sexual, que nós sentamos, conversamos, bebemos um café juntos, e eles me dizem, pastor, mas o pastor sai comigo à rua? Claro que sai, porque tu és o filho de Deus, tu pode vir a ser um filho de Deus, amado de Deus, Deus tem um plano para a tua vida. Porque quem quer usar essas coisas, deixar fazer um monte de coisa, usar mais roupa, menos roupa, tatuar, aí não, eu tenho que me fazer de tudo para com todos. Aí eu nunca vi ninguém se tornar uma Bíblia para alcançar os homossexuais. Já que é esse discurso, olha, agora eu vou te colocar aqui no ministério com os homossexuais, agora você vai se tornar um para poder alcançá-los. Não, pastor, não vou fazer isso. Mas peraí, mas não é para diluir com todos para perder, né? Não é para ser igual para alcançar? Por que para umas coisas pode, para outras não pode? Porque só pode para aquilo que convém. Só pode para aquilo que eu quero, só pode para aquilo que eu quero justificar, só para isso que pode, irmãos, a palavra de Deus não é para isso, não brinque com a palavra de Deus, irmãos. O povo de Deus olhou para a arca e disse assim, eles mexeram, eles fizeram acontecer, nós já oferecemos o holocausto, vamos dar uma espreitadela lá para dentro? Só uma olhadinha, só pequenininha, só rapidinho, não vai dar problema. Morreram 50 mil. Irmãos, Deus, Ele estabeleceu a maneira como ele iria ser tratado pelo ser humano, adorado e cultuado, tudo isto. E nos deu a palavra dEle para isso, para não nos esquecermos. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. E agora nós chegamos, eu não vou ter tempo de esmiuçar isso mais, mas no capítulo 7 nós encontramos Samuel exortar o povo ao arrependimento. Sabe por quê? Porque o povo esteve tão longe de Deus, que já até tinha outros deuses dentro de casa. Versículo 2. E sucedeu, capítulo 7, versículo 2. E sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, 20 anos a lamentar o que tinha acontecido. 20 anos a lamentar as derrotas, 20 anos a viver o luto, 20 anos presos naquela realidade, que toda vez que eles lembravam do contexto que eles estavam envolvidos, eles pensavam, iniciou lá em Ebenezer. A primeira derrota foi lá em Ebenezer. E continuava significando o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor, o pedra de auxílio. Nós fomos derrotados na cidade da pedra de auxílio. Começou lá, morreu 4, morreu 30. A arca foi levada, morreu o sacerdote, a parturiente teve bebê antes do tempo. Morreram outros tantos, outros 50. 20 anos a lamentar isto. Há quanto tempo você lamenta os teus fracassos, as tuas dores, as tuas lutas? Porque há derrotas, há dores da nossa vida que nós lamentamos muitos anos. Mas deixe-me dizer uma coisa nessa manhã, citando as palavras de José do Egito. Deus transforma o mal em bem. Vamos aprender como? Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O que aconteceu com aquele povo, depois de 20 anos, sofrer por causa dos erros do passado, Samuel agora chama o povo e diz, chega, acabou. Tirem os deuses estranhos dentro das vossas casas. Porque há 20 anos que eles lamentavam as derrotas, mas não tiravam os deuses estranhos de casa. Há 20 anos que lamentavam as derrotas, mas não deixavam de cultuar Astarote e Baalins. 20 anos. E nós pensamos, que povo teimoso? Pois teimoso, e nós? A idolatria tem várias formas. Você pode não ter um Baalim, um Astarote, um santo lá em casa, mas você pode ter coisas que te afastam de Deus. Talvez o Senhor pode lhe dizer, olha, para de ver Netflix. Porque está roubaram o meu tempo todo. O tempo que é para mim.
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele ensinou, olha, na viração do dia eu vou passar aqui, vai estar convosco. Deus quer um tempo comigo e consigo. Desculpa o meu vídeo está apontando o dedo também. Deus quer um tempo conosco, irmãos. O Senhor pode dizer, jovem, larga essa PlayStation, larga essa Netflix, larga esse YouTube, larga isso. Está vendo louvor, tudo bem, louvor é uma bênção, mas Deus quer que você ore. Deus quer que tu leias a Bíblia. Ah, pastor, mas eu gasto muito tempo com a cozinha. Irmã, faz comida para 2 dias, mas não deixa isso roubar o teu tempo com Deus. Samuel diz, quando vocês se converterem, o povo de Deus... O povo de Deus, o que chamava Israel, o povo separado por Deus, precisava se converter de novo. Quando vocês se converterem outra vez e tirarem esses deuses das vossas casas e se dedicarem só a Deus e fazer o quê? Orar e jejuar, se reuniram, fizeram um culto de jejum e oração. E hoje em dia nós falamos de culto de jejum e oração, a consagração da morte. Fizeram um culto de jejum e oração e depois foram para a batalha em jejum. Foram para a guerra. E Samuel disse, eu estarei com vocês, a orar por vocês aqui em Mispa, e vão à batalha. Depois que se converteram, diz o texto, que eles foram à peleja com os filisteus, e que veio um raio dos céus. Trovejou. E o povo alcançou vitória outra vez. E aí o que Samuel fez? Agarra numa pedra, faz um altar, e vai buscar a origem lá atrás, capítulo 4. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor encerrou esse assunto hoje. O Senhor mudou o cativeiro hoje. Agora, o povo, quando ouvisse Ebenezer, já não ia ouvir dos problemas e das tragédias. Iriam ouvir de um Deus, iam se lembrar de um Deus que, mais uma vez, os libertou de uma maneira milagrosa.